gostaria de abordar hoje um assunto importante. Você sabe que as testemunhas de Jeová ensinam que Cristo não foi pregado numa cruz, mas sim numa estaca. E com isso eles alegam que qualquer denominação religiosa que utilize a cruz como símbolo está adotando um símbolo pagão. Até porque nos dias de Cristo, segundo eles, existia apenas um tipo de cruz, que era uma espécie de uma estaca. Neste vídeo eu quero demonstrar para você que isso está longe de ser verdade. Eu espero que isso lhe ajude a você abordar esse assunto de uma forma obviamente delicada, respeitosa, mas também bíblica e histórica para com um amigo, algum irmão, testemunha de Jeová. Uma breve correção aqui. Primeiramente, nós gostaríamos de fazer isso e dizer que nós, testemunhas de Jeová, nós afirmamos sim que Jesus ele morreu numa estaca. Mas nós não afirmamos que existe apenas um único formato ou um só tipo de instrumento de execução na antiguidade. Afirmar esse tipo de coisa é nunca ter estudado as nossas literaturas a ponto de dizer tal absurdo. Nós afirmamos que a cruz usada pela cristandade é sim um símbolo pagão, mas não afirmamos que exista apenas um único formato dela. Nós não podemos ver que o símbolo seja o problema, mas o uso que é feito do símbolo. Se eu não posso utilizar como ilustração a cruz de Cristo por ter sido criada por pagãos, então eu vou ter um problema. Eu vou ter que atribuir um pecado até mesmo a Deus. Quer ver? Olha o que diz aqui, Números, capítulo 21, versos 8 e 9. O Senhor lhe disse, falando a Moisés, faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Veja, claramente Deus pede para Moisés construir aqui uma réplica de uma serpente, porque eram serpentes que estavam picando eles no deserto, e Deus queria que eles exercessem a fé em Deus, e ao eles olharem, eles iriam ser curados por Deus. Deus não pediu para eles adorarem, venerarem, tanto que quando isso aconteceu no futuro, lemos em 1 Reis 18:4, nós percebemos que Deus mandou destruir a serpente de bronze, porque eles passaram a usar o símbolo de uma forma errada. Então você perceba, Deus não é contra o uso de símbolos, Deus é contra o uso indevido de um símbolo. Na Bíblia, a serpente não é um símbolo de Satanás? Você lê em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, que Satanás é chamado de antiga serpente, mas aqui Deus usou a mesma serpente para que eles expressassem fé, a mesma figura, não é? Para que eles expressassem fé na palavra de Deus. Você vê, por exemplo, em Apocalipse 5:5, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Agora, o mesmo simbolismo em 1 Pedro 5:8 é aplicado ao diabo. Então, veja, dizer que não podemos usar um símbolo religioso porque foi feito por um pagão é realmente um argumento totalmente infundado. E você não pode acreditar numa coisa dessa. Bem, o argumento que o pastor fez a respeito do uso dos símbolos, ele não é válido. Por quê? Bem, as igrejas elas não representam simplesmente um instrumento de tortura, mas sim a cruz do culto imperial romano, que é um deus pagão de braços abertos. A Bíblia é clara em dizer que os deuses e ídolos pagãos, na verdade, são demônios. Este é o problema. Você pode encontrar isso nos textos de Deuteronômio 32, 16 e 17, Salmos 106, 36 e 37 e 1 Coríntios 10, 19 a 22. Nós não vamos ler os textos porque senão vai ficar muito grande este vídeo. Os pagãos eles adoravam o sol, a lua e muitas outras coisas. Será que eu posso usar então uma camisa que tem um sol ou uma lua desenhada? Sem problema algum. Do mesmo modo, um animal como a serpente, que foi o exemplo que ele usou. São simplesmente criações de Deus, que podem até representar algo, mas como destacado pelo próprio professor, ele não se deve prestar culto a essas criações de Deus.
O pastor ele diz que Deus não é contra o uso de símbolos. É apropriado um cristão, por acaso, usar o símbolo especificadamente criado pelos pagãos, mesmo não prestando culto? Como você vê na imagem, veja o símbolo Yin e Yang, que são conceitos de taoísmo que expõem a dualidade de tudo que existe no universo. Podemos observar que essa imagem ela não é uma criação de Deus que se tornou parte do culto de uma determinada religião, mas sim que foi criada especificadamente para significar algo dentro da religião falsa. O mesmo se dá com o pentagrama invertido. É uma imagem criada especificadamente para significar algo dentro do meio ocultista. Será que eu posso fazer um símbolo satânico, como por exemplo o pentagrama invertido, e colocar estampado na capa da minha Bíblia ou na fachada da igreja, mesmo que eu não preste nenhum tipo de idolatria? Seria isso correto? Pode um cristão usar uma camisa com esse símbolo ou até mesmo ir à igreja vestido dessa forma? O que você acha, pastor? Acredito que a sua resposta, bem como de todos que estão vendo esse vídeo, seja não. De que não é apropriado um cristão usar um símbolo especificadamente satânico em hipótese alguma, mesmo não prestando culto ou idolatria a tal símbolo. Pois o que tem a ver a luz com a escuridão? Já dizia Paulo em 2 Coríntios 6, do 14 ao 17. Então o mesmo se dá com a cruz. A cruz ela é um dos símbolos mais antigos criados no paganismo, para significar algo dentro da religião falsa. Então o argumento do pastor em relação ao uso de símbolos ele foi muito mal aplicado. O questionamento se torna estranho quando tentam argumentar que não importa o formato do instrumento usado, porque a nossa alegação ela não é especificadamente quanto ao formato. E se fosse realmente somente isso seria trivial. Mas a nossa principal alegação é que a cruz era um símbolo de culto entre os pagãos. Portanto, é realmente importante nós definirmos o formato para que a alegação ela tenha propriedade. Será que os pagãos eles cultuavam um instrumento de execução? É lógico que não. Então qual era a relação entre a cruz cultural e a cruz de execução? E como provamos que a cruz da cristandade ela é do culto imperial romano? Bem, durante esse vídeo nós vamos explicar resumidamente, porque o assunto ele é muito longo. Tá bom? Outro ponto que devemos destacar é o seguinte: será que realmente Cristo foi crucificado numa estaca apenas e não numa cruz como nós a conhecemos, em forma de T? Veja bem, primeiro, isso não tem grande relevância. Você não concorda comigo? O que mais importa para nós é que Cristo foi morto no nosso lugar. Então, às vezes, alguns testemunhas de Jeová, eu falo alguns porque não são todos, não é? Mas alguns testemunhas de Jeová, infelizmente, acabam buscando pelo em ovo, né? Ou buscando chifre na cabeça de cavalo. Porque não importa se Cristo morreu pregado numa estaca ou numa cruz em forma de T, o que importa é que ele morreu pelos nossos pecados e que nós precisamos fazer uso desse sacrifício de Cristo para sermos perdoados dos nossos pecados. Ok? Isso é o mais importante. Mas, como há aí uma distorção de dados históricos e arqueológicos, nós precisamos, obviamente, refutar também. Bem, será então que as testemunhas de Jeová elas distorcem os fatos históricos e bíblicos a fim de provar que Cristo morreu numa estaca? Professor, você está um tanto quanto equivocado novamente. Sabe por quê? Porque nos funerais dos imperadores de Roma era feita uma imagem de cera do imperador e o pendurado na cruz com os braços abertos. Esse era um dos principais cultos dos romanos. E os pais da igreja nos relatam desse culto. Acho que você deve saber isso. Por exemplo, o livro Patrística de Justino de Roma, da editora Paulus, Primeira Apologia 55, na página 71 e 72, ela diz no tópico A Cruz Desconhecida pelos Demônios. Ali diz: e ainda as vossas próprias insígnias deixam manifesta a força dessa figura, isto é, vossos estandardes e troféus de vitória,
com os quais em todo lugar realizais as vossas marchas, mostrando os sinais do império e do poder, até quando fazeis sem vos dar conta deles. Nas próprias imagens de vossos imperadores, quando morrem, são consagrados por vós com esta figura, e vós os chamais deuses em vossas inscrições. Veja que Justino, ele diz que as imagens dos imperadores eram afixadas junto à cruz, e esses imperadores eles eram chamados de deuses. Ele afirma que os estandartes e troféus de vitória é uma cruz. Veja o que é um estandarte e um troféu de vitória. Segue então a imagem para você estar olhando. Veja que a estrutura do estandarte imperial romano, ele é literalmente uma cruz, como você pode ver. Aqui na próxima imagem nós temos o troféu de vitória da época de Justino. Percebam que ela é uma cruz vestida de armadura. Durante o vídeo nós vamos dar mais alguns detalhes sobre isso. Marcos Vinícius Félix, em Otávio 29, veja só o que ele diz. Por outro lado, vocês que consagram deuses de madeira, talvez adorem cruzes de madeira, como partes de seus deuses. O que mais são os seus estandartes, bem como as suas bandeiras e insígnias, a não ser cruzes douradas e ornadas? Os vossos troféus vitoriosos não apenas imitam a aparência de uma simples cruz, mas também de um homem fixado a ela. Veja que Félix lhe diz alguns outros detalhes sobre a cruz. Ele diz que os pagãos eles adoravam cruzes de madeira como parte de seus deuses. Mas vamos deixar esse detalhe de lado por enquanto. Assim como Justino, Félix ele cita os estandartes e ele diz que são cruzes douradas e ornadas. E ao falar dos troféus de vitória, diz que há um homem fixado nesse troféu, que tinha a forma de uma cruz. E em que contexto ele diz isso? Nessa apologia, Félix diz que os imperadores e faraós são apenas homens e não deuses, como os pagãos acreditavam. Mas o interessante disso tudo é que ele afirma, assim como Justino, que a imagem do imperador era afixada nesse troféu de vitória. Tertuliano, que foi uma das fontes citadas pelo professor, em Apologia 12:3, ele diz: que a imagem não é primeiro formada de barro e depois plasmada numa cruz ou numa estaca? O corpo de vosso Deus é primeiro consagrado num patíbulo. Aqui, Tertuliano diz que a imagem do Deus era afixada na cruz, como um instrumento de tortura, ou patíbulo. Pode ser que a imagem era feita de cera ou de argila. Isso é indiferente. Tertuliano, em Apologia 16:7-8, lhe diz: mostramos antes que vossas divindades são feitas de formas moderadas a partir da cruz. Mas vós também cultuais as vitórias, porque os vossos troféus, a cruz é o coração interior do troféu. Veja que esse interessante testemunho de Tertuliano. Ele afirma que as divindades pagãs são feitas de forma modeladas a partir da cruz, e que o culto da cruz em relação às vitórias entre os romanos era uma prática comum. Se ele diz que a cruz representa um deus, então uma cruz vestida com uma armadura, que é o troféu de vitória, só pode ser uma divindade com uma roupagem de guerra. Os troféus militares e a memória da guerra na Grécia Antiga, na página 224, diz que o pesquisador Picard concluiu que troféu não é outra coisa senão uma estátua de uma divindade armada. E aí, professor, quer mais detalhes sobre o uso da cruz na adoração pagã? Veja, em primeiro lugar, nos dias de Cristo, e até antes, existiam 3 tipos de cruzes, diríamos assim. 3 tipos de instrumentos de condenação. Então, dizer que era só um poste, isso aí é um absurdo. Tá? Os especialistas descobriram o quê? Que tinha essa estaca realmente, a palavra no original hebraico, e no grego também significa realmente uma estaca, um pedaço de pau, só que também havia a chamada timissa,
A timícia era uma cruz, né, em que o indivíduo era pregado de braços abertos, e havia uma outra em forma de X, que o indivíduo era pregado assim, tá bom? Então esses 3 instrumentos eram utilizados. Agora, de acordo com fontes, tanto pagãs quanto cristãs, o tipo de cruz mais utilizada na crucifixão de alguém era a cruz em forma de T, aquela em que o indivíduo era pregado de braços abertos. Então você vai perceber aqui por esses dados agora que as testemunhas de Jeová estão grandemente equivocadas em relação a isso. Eu vou primeiramente pegar para você uma citação de um autor clássico chamado Plauto. Tá? Ele foi comediógrafo e poeta cômico latino. Ele viveu ali entre 254 e 184 a.C. Então veja, é um testemunho muito significativo. O que ele diz, por exemplo, na sua obra Carbonária, fragmento 2? Ele tem outras referências, mas veja o que diz esta obra aqui. Ó. O patibulum, que era a cruz, não é? Era carregado através da cidade e em seguida pregado na cruz. Né? O patibulum, ele era aquele pedaço de madeira. Então o indivíduo era amarrado com os braços nele, não é? Carregava-o e depois ele era pregado na segunda peça ou na segunda parte da cruz. Veja, um testemunho pagão e antes de Cristo. E nós temos também um testemunho cristão de Tertuliano. No final ali do século II, ele escreveu em Adversus Nationes, livro 2, ele escreveu o seguinte: toda a cruz, assim suspensa com sua verga, atravessada, e nela sobressai o assento. Então ele até explica como é que era, não é? A pessoa era realmente pregada naquela parte, naquele poste, depois ela era pregada realmente, em definitivo, aquela parte com a pessoa era pregada no palanque, diríamos assim, e tinha um assentinho de madeira onde o indivíduo apoiava uma das nádegas. E por que era feito isso? Aquilo ali foi um instrumento usado por Satanás para torturar as pessoas. Então, veja, Deus se entregou a si mesmo para morrer de uma forma tão humilhante. Quando o indivíduo apoiava uma das nádegas na cruz, ele a apoiava por quê? Para não rasgar as suas mãos e os seus pés com os pregos, com os cravos, não é? E ele apoiando-se ali, o que isso acontecia? Isso aumentava o tempo dele de sofrimento, aumentava o tempo dele de suplício naquele instrumento de tortura. Essas evidências nos mostram, por exemplo, que Plauto e Tertuliano, que foram testemunhas oculares da existência de mais de um tipo de cruz, eles sabem mais do que as testemunhas de Jeová a respeito. Nós temos que crer mais no testemunho de pessoas que conviveram naqueles dias do que no testemunho atual das testemunhas de Jeová, que ensinam algo que realmente não pode ser baseado na arqueologia e nas descobertas e nas descrições históricas, na verdade. Estão as testemunhas de Jeová equivocadas? Você, o que está achando disso? Será que nós, testemunhas de Jeová, estamos equivocados quanto a isso? Bem, vamos continuar agora usando as próprias fontes que o professor está usando. Ou seja, né, as fontes oculares, como ele falou, Tertuliano. Tertuliano em As Nações, capítulo 12, ele diz: mas uma cruz inteira é atribuída a nós. Veja só, ele deixa claro que a cruz que os pais da igreja atribuíam eram mais completas, diferenciando da cruz do culto imperial, que era mais simples. Mas será que esse assento, o que o professor falou, ele era apenas um pedaço de madeira para o condenado apoiar uma das nádegas e descansar? Veja outras passagens. Tertuliano, em Contra Marcião, livro 3, capítulo 18, ele diz: não era certamente a intenção de ser um rinoceronte com um chifre ou um minotauro com 2 chifres. Mas nele Cristo está indicando um touro de acordo com as duas narrativas. Para algumas pessoas, rígido como um juiz, para outros, gentil como um salvador, cujos chifres devem ser extremidades da cruz. Pois na antena, que é parte da cruz, as extremidades são chamadas de chifres, e o unicórnio é o poste vertical no meio.
Aqui, Tertuliano ele diz que o assento ele era um unicórnio, poste vertical. Ora, se ele era um chifre único, um poste vertical, não era apenas um assento para apoiar uma das nádegas, mas está em vista aqui uma empalação, ou seja, um poste pontiagudo enfiado no ânus. O livro Patrística, Justino de Roma, da editora Paulus, em Diálogo com Trifão, 91, na página 252, ele diz: além disso, a estaca que se ergue no meio e sobre a qual se apoia o corpo do crucificado também é como um chifre saliente. Este também aparenta-se com um chifre configurado e cravado com outros chifres. Justino também descreve o assento como um chifre saliente, contrariando então as palavras do professor. O livro Patrística, da editora Paulus, Irineu de Leão contra Heresias, livro 2.24, páginas 202 e 203, diz: a estrutura da cruz de 5 extremidades, 2 no comprimento, 2 na largura e uma ao centro em que se apoia o crucificado. Qual das cruzes a igreja elas representam em seus locais de adoração, bíblias e publicações? Com 5 extremidades, como descreve os pais da igreja, ou a cruz mais simples e de vitória do culto imperial com 4 extremidades? Veja, essa é a cruz punitiva com o chifre saliente vertical. E esta é a cruz do culto imperial romano. É evidente que a cruz da cristandade é do culto imperial romano, pois é ocultado a 5ª extremidade, ou seja, o assento vertical, o que revela uma cruz punitiva de humilhação pública. O problema maior é que tanto a cruz do culto imperial como a cruz punitiva, elas representam deuses pagãos. No caso da cruz punitiva, era a representação do deus Príapo, veja só, estrupando a vítima. Isso se dá porque a cruz punitiva é a versão aterrorizante do troféu de vitória para os inimigos ou criminosos. Justino de Roma, no Diálogo com Trifão, 90, página 252, da editora Paulus, ele diz: por outro lado, o mesmo sinal, o da cruz, ele se manifesta como maldição e condenação aos incrédulos, do mesmo modo como tendo o povo saído do Egito, Amaleque era derrotado e Israel vencia por causa da figura formada pelos braços estendidos de Moisés, pelo nome de Jesus dado ao filho de Nave, Josué. Justino nos traz um detalhe interessante, de que o sinal da cruz ele se manifesta como maldição e condenação aos incrédulos. O troféu de vitória, logicamente para os vencedores, tinha um significado positivo, mas para os inimigos tinha um significado muito terrível. Vamos ver o que ele diz em o Tropeum Traiani, como o marco aterrorizador do triunfo sobre a barbárie, da revista Brasil e Europa, sob a direção do professor e doutor Antônio Alexandre Bispo. Também representado no Tropaium Traiani, ou Troféu Traiani, surgia uma figura humana como se estivesse empalada, ou seja, atravessada por um pau pontiagudo. Tratava-se, assim, de uma imagem que possuía certamente um sentido cultual, sendo acompanhada por práticas rituais. Essa prática deve ser vista também na sua função aterrorizadora do inimigo. Este, vendo-a, sabia que seria tratado duramente pelos vencedores. A atroz prática do empalamento surge em tradição remontante à antiguidade, que teve a sua expressão no Tropeum Traiani e, portanto, estreitamente vinculada com a vitória dos romanos e com uma consciência histórica de romanidade dela decorrente. Então veja que interessante, o empalamento representado no troféu é estreitamente vinculado com a vitória dos romanos. Visto que a cruz ela é um deus de braços abertos, a cruz punitiva era um deus, no caso o deus Príapo, com o seu pênis exposto praticando o estupro público, uma ritualística bastante obscura. Os manuscritos de Priapeia Latina
mostra o deus Príapo praticando o estupro em suas vítimas. Na Priapeia Latina 85, linhas 16 a 18, no livro Falo no Jardim, tradução de João Ângelo Oliva Neto, página 253, diz: Por isso, teme, ó vigiador, o Deus que sou Príapo, e tuas mãos levanta, que isso é bom para ti, pois pronto para empalar, eis cá de pé meu pau. Na nota, página 273, no mesmo livro diz: Pronto como palo, eis cá de pé meu pau. A frase latina Parata manque cruz stat literalmente significa pois a cruz está pronta. Cruz designa não apenas o suplício da cruz, mas também a estaca com que empalavam os criminosos. Apesar do autor apenas achar que a cruz é uma punição dissociada do empalamento, ele deixa claro que a cruz é também uma estaca pontiaguda, justificando assim sua tradução. E ele está correto. Nós podemos observar que o deus Príapo ele é claramente associado ao ato da punição por empalamento, pois o seu pênis era chamado de cruz. A palavra latina crux também significa primeiramente um único poste ou viga. Príapo tinha como função guardar pomares, vinhedos e jardins, desviando os malfeitores dos olhares invejosos, valendo-se da sodomia com apenas ameaças aos intrusos. O Fala no Jardim, página 203, diz: Cuida que eu não te pego, não te terás açoites, nem feridas, mas de foice. Vai trapassar-te um pau enorme e apertar-te tanto que acharás que teu ânus não tinha pregos. Forte, não acha? Mas Príapo também era colocado em portos, nas encostas e nas praias, e oferecia proteção aos navegantes e pescadores, conforme diz Fala no Jardim, página 18. Então veja, esses fatos eles indicam que Príapo lhe puniria os piratas ladrões que atacassem as embarcações. Inclusive, os historiadores da antiguidade eles relatam inúmeras punições a esses piratas, que seriam pendurados no instrumento de execução. O livro de Cátulo, também de João Ângelo Olivier Neto, na nota da página 48, diz que na Priapeia, conjunto anônimos de poemas fálicos, as três formas de penetração são também nas respectivas punições que sofrem os invasores do pomar sobre a guarda de Príapo, o deus fálico. Mesmo que a cristandade ela ainda defenda com unhas e dentes de que Jesus ele morreu de fato numa cruz punitiva, o uso dessa imagem ele é inadmissível, pois é a imagem de um deus extirpador, o caso Príapo. Veja nessa imagem, é um amuleto e ele é datado por volta do ano de 2000 depois de Cristo. Nós podemos observar que o condenado está pendurado pelas mãos, por cordas ou argolas de ferro. Nesse caso, as suas pernas estão soltas, o que sugere que ele está montado ou apoiado em algo, porque senão seu corpo estaria mais para baixo e seus braços esticados por causa da gravidade. Essa seria uma prova de que o condenado estaria recebendo o empalamento, e não que uma das nágdas estaria apoiada num pedaço de madeira, conforme disse o pastor. Nós, testemunhas de Jeová, nós alegamos que Jesus ele morreu aos modos judaicos. Preste bem atenção nisso. Nos modos judaicos, numa única estaca. E tanto o pastor adventista e arqueólogo Rodrigo Silva, como o pastor professor Leandro Quadros, eles afirmam que existia também a punição num único madeiro entre os romanos. E Jesus morreu sim dessa forma, numa única estaca. Mesmo que a crucificação era comum na antiguidade, isso prova que Jesus morreu de tal forma? De fato nenhum, não prova. Se tanto os romanos como os judeus puniam em estacas, por que Jesus morreria numa cruz? Veja, será que os radicais fariseus eles seriam a favor de uma ritualística pagã? É óbvio que não. Não tem como afirmar que estamos grandemente equivocados, professor.
São apenas inferências e nada mais que isso. Nós gostaríamos também de entender como é que o professor Leandro Quadros ele afirma que existia a condenação na estaca e ao mesmo tempo dizer que essa punição ela não pode ser baseada na história e nem na arqueologia. Onde ele se baseia então para afirmar que existia também a punição na estaca? Isso é um tanto, contraditório. Será que o nosso Senhor Jesus Cristo ele morreu sendo estrupado em público por uma representação do demônio numa ritualística obscura pagã? Ou conforme a Bíblia, ele se fez maldito numa única estaca, conforme a lei dada aos judeus? Pense nisso. Uma outra coisa importante aqui, uma informação para você. Normalmente, para se referirem à cruz, os escritores gregos usavam um termo grego que é stauros. De acordo com a maioria dos léxicos, stauros é traduzido como estaca, patíbulo, instrumento de suplício e cruz. Então, é uma tradução que engloba vários tipos de cruzes de forma genérica. Porém, a palavra se refere mais especificamente a um tipo de cruz. Quer ver uma coisa interessante? Você sabe que no grego, a letra T ela é designada por tau. Ok? E o que acontece? Stauros, por ter esta palavra tal no termo, já está descrevendo que o principal significado é a cruz. O significado principal é essa cruz em forma de T. Mesmo que a palavra seja genérica e possa englobar uma estaca, o significado principal de stauros é a cruz em forma de T. Porque existe a letra tal no meio da palavra stauros, indicando que o principal formato era em forma de T. Então, essas referências nos mostram o seguinte, que realmente existiam 3 tipos de cruzes, em especiais, a em forma de X, a chamada timícia, que é em forma de T, e aquela considerada estaca. E que, portanto, não pode ser baseado na história, e muito menos na arqueologia e na Bíblia, a crença jeovista de que Cristo foi simplesmente pregado numa estaca. E mesmo que o fosse... Bem, eu gostaria que o professor Leandro Quadros ele citasse fontes de dicionários e léxicos respeitados, onde diz que stauros ele é primeiramente uma cruz, pois nela está contida a palavra tal, indicando que o instrumento é no formato de um T. Porque o dicionário no grego Novo Testamento de Carlo Rusconi, da editora Paulus, na página 425, diz que a palavra stauros ela tem como raiz ou elemento mais antigo as palavras indo-europeu, stave, stu, em sânscrito, stavaras, que significa sólido ou forte. E os escritores da antiguidade eles usaram stauros para as estacas que formavam as cercas e estruturas de construções. Ou seja, algo sólido e forte para se defenderem de exércitos inimigos. E com pilares e vigas para sustentar construções de casas, citando algum como exemplo. A obra A Cruz Universal dos pesquisadores Raymond Christingen, Jean Erckling e Patrick Solier, na página 65, diz também que stauros provém de stal, de onde derivam instaurar e restaurar. Essas palavras em português, elas denotam, entre outras coisas, consolidar, constituir, determinar, estabelecer, instituir, fundamentar, ou seja, solidificar ou deixar algo forte. Segue aí o link para vocês verem. Percebemos que a raiz da palavra stave, stu, stal e estavarase não isoladamente stal. Portanto, a ideia de estaca ela é mais apropriada para denotar algo sólido e forte, como uma viga de uma casa. Segundo os pesquisadores, a cruz punitiva ela se deu início com os persas, na guerra contra os gregos, por volta do século V a.C. Mas stauros ele era usado para estaca nos escritos de Homero, em 928 a.C. E os escritos históricos, as pesquisas acadêmicas e a etimologia da palavra não favorecem esse tipo de raciocínio, professor Leandro Quadros.
Isso é o de menos importante. O que de mais grave há está no fato de um irmão testemunha de Jeová negar a divindade de Cristo. Isso sim é um assunto sério. E eu convido a você, se você é um irmão testemunha de Jeová e ainda não crê na divindade de Cristo, aprofunde-se mais nesse assunto. Não permita que a sociedade torre de vigia dite o que você tem que ler e estudar. Estude por você mesmo. E eu tenho a certeza, Deus vai recompensar os seus esforços, porque você é uma pessoa missionária. Eu valorizo muito esse aspecto missionário dos irmãos testemunhas de Jeová. Trabalham incansavelmente em duplas missionárias para falarem de Deus para as pessoas. Mas você precisa crer de uma forma correta na pessoa de Cristo. Porque se Cristo é unicamente um ser humano, foi um ser humano quem resolveu o seu problema chamado pecado. E Deus tirou o corpo fora. Agora, se quem morreu na cruz foi um ser divino humano, aí Deus não tirou o corpo fora. Ele veio pessoalmente resolver o seu e o meu problema. Deus te abençoe, bons estudos e até uma próxima. Bem, essa que você viu foi a conclusão do pastor e professor Leandro Quadros. Como sempre, né, atacando um espantalho, falando que nós negamos a divindade de Jesus Cristo, quando isto é uma mentira descarada da parte dele. Mas vamos dizer aqui, vamos colocar aqui a nossa conclusão. Chegamos ao final desta refutação. Os pais da igreja, eles estavam afirmando que Cristo ele morreu numa cruz punitiva, pois essa estava estreitamente ligada ao troféu de vitória, conforme nós vimos. E com a sua ressurreição, a vitória sobre a morte, as trevas e aos inimigos, a desgraça da cruz punitiva se tornou a cruz de vitória, pois afinal quem venceu foi Cristo. O Deus que representava a cruz do culto imperial era o Deus Sol, o Sol invicto, o Sol vitorioso, pois os imperadores eram considerados representantes ou a encarnação do Deus Sol. Sua imagem consagrada na cruz com os braços abertos demonstra ao cidadão romano que este Deus imperador traz proteção diante aos inimigos, bênçãos e prosperidade, e que esse culto deveria ser perpetuado à dinastia de imperadores. Sua consagração junto à cruz é a mais clara demonstração que o Deus da vitória, ou seja, o Deus Sol, faz do imperador do império seu receptáculo, seu representante, e que deve depositar total confiança e submissão a ele, num caráter sagrado. É a mais antiga forma de total dominação do império, governo ou Estado sobre seus cidadãos. A Igreja Católica ela se utilizou dessa estratégia para tornar-se a religião oficial e ter forte influência no meio político. Se apoderaram de um dos principais cultos do Império. Com as discussões teológicas a respeito da natureza de Cristo, sendo considerado oficialmente o próprio Deus no Concílio de Nicéia, se torna então praticamente o próprio Deus Sol, onde até o seu nascimento é associado com o Sol Invictus, ou o Sol Invencível de 25 de dezembro. Logo, o Deus dos cristãos se torna protetor e quem concedia as vitórias e bênçãos aos imperadores. Isso se deu início com Constantino, e assim a igreja se tornou o sacerdócio imperial, obtendo grande poder no cenário mundial. A cruz da exaltação dos imperadores é o próprio Cristo, assim chamado pela cristandade de o verdadeiro Deus Sol. Podemos ver aqui, Jesus então, eu vou deixar para vocês algumas imagens também que mostram e comprovam tudo isso que nós fizemos aqui. Enquanto as imagens vão passando, eu gostaria de deixar bem claro e fazer novamente um convite ao professor Leandro Quadros de que a página e o canal aqui, o Publicador do Reino, está de braços abertos para um debate teológico sobre a divindade de Cristo, que você tanto acusa as testemunhas de Jeová de negarem a divindade de Cristo. Caso tenha interesse, estamos aqui, professor. Em vez de ficar fazendo vídeos difamando as testemunhas de Jeová, por que você não aceita um debate teológico? Nunca se esqueça, João 8,32, o Publicador do Reino do Brasil para o mundo.